Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Clube Colorado está na semifinal da Copa Verde de 2022. O Vila eliminou o Real Noroeste nos pênaltis e agora aguarda pelo classificado de Cuiabá e Brasiliense para saber quem será aí o seu adversário na luta por uma vaga na final da competição. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a análise desse empate com vitória nos pênaltis do Vila contra o Real Noroeste. Logo depois da vinheta de abertura eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte do nosso projeto, venha fazer parte deste espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Tá bem? Deixe o seu like. Se quiser comentar, fique à vontade. Se você quiser compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, também será um grande prazer para a gente. Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é o Bazar do Professor Alcides, a mais completa loja de departamentos de Goiás, presente em diversas cidades goianas, também em várias cidades baianas. O Bazar do Professor Alcides conta com a completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso e muito mais, com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás e um grande parceiro aqui do Futebol 62. Bom, vamos falar aí desta vitória do Vila Nova sobre a equipe do Real Noroeste. O torcedor que foi ao estádio, ou que assistiu aí pelo stream, né, o DAZN transmitiu o jogo, com certeza não viu um bom jogo, né? O Vila, a atuação do Vila, ela foi muito aquém da expectativa, pelo menos da minha expectativa, mas eu acredito que da sua torcedor também. Eu vi um Vila muito diferente do Vila da Série B, sabe? Me parece que o Vila esgotou. Essa foi a sensação que eu tive. O Vila foi se entregando tanto na Série B que esgotou. Agora já não consegue mais fazer uma entrega no mesmo nível que vinha fazendo na Série B, onde o Vila Nova conseguiu uma reação histórica, né, saindo aí da lanterna no primeiro turno para a permanência para a próxima Série B, a de 2023. Mas a sensação que me deu foi essa, justamente, que o Vila não consegue mais ter forças para levar no mesmo padrão. Vai se classificando, porque até agora encontrou adversários bastante fracos nesta competição. A tendência é que isso siga até o final, até porque o Cuiabá não vai jogar com o time titular. O Paysandu, que tem um time montado, está na Série C, mas não tem poder de investimento. Então o Vila Nova tende aí, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo sem mostrar um grande futebol, ele vai avançando dentro desta Copa Verde da atual temporada. No jogo, o Vila começou muito devagar, né? Não conseguia pressionar o adversário, não conseguia criar. Achei que o Vila deu muita liberdade na saída de bola do Real Noroeste. Os zagueiros, os laterais, aquela primeira linha ali, ela tinha total tranquilidade para trocar passes. O Vila só apertava essa marcação quando o Real tentava quebrar a primeira linha de marcação do Vila com o atacante e o meia. É quando se aproximava do meu campo é que o Vila dava um combate um pouco mais forte. E eu já defendia que o Vila precisava ter uma postura diferente, uma postura já agressiva de colocar força sobre o adversário. Por quê? Porque quando você impõe a sua força, aí se você tiver mais força que o adversário, que é o caso do Vila em relação ao Real Noroeste, em algum momento o adversário vai sentir essa força e vai acabar cedendo. Mas o Vila não fez isso, deixou o jogo caminhar nesse banho-maria. O Real Noroeste, inclusive, teve momentos do primeiro tempo que gostou muito do jogo, obrigando o Tony a trabalhar, e o jogo caminhava equilibrado e perigoso para o Vila, quando não deveria ser. Veio o segundo tempo, o Vila teve um pouco mais de posse de bola, conseguiu agredir um pouco mais o time capixaba, que já não chegou como havia conseguido chegar no primeiro tempo, porém faltou ao Vila poder de decisão, poder de finalização. As duas principais oportunidades caíram no pé do Mateuzinho, que acabou desperdiçando.
uma no primeiro tempo e uma claríssima no segundo tempo, e aí o Vila teve que sofrer na decisão por pênaltis. Antes de entrar na decisão por pênaltis, falar um pouquinho aqui das atuações, né, dos jogadores do Vila. Eu achei que a maioria deixou muito a desejar, sabe? Um jogo muito fraco, tecnicamente e individualmente falando. Também não gostei da postura tática do Vila, justamente por essa de não pressionar o adversário, não pressionar a saída de bola, não pressionar o portador da bola. Por isso que eu citei aqui no início dessa minha fala, que para mim o Vila não conseguiu, claramente não conseguiu dar aos jogos a mesma intensidade da Série B. Aí pode ser por dois motivos. Uma, a competição não consegue causar isso nos jogadores. Duas, o Vila já arriou. O Vila não consegue mais esticar, o que também pode acontecer. Afinal, nós estamos falando de um final de temporada, um finalzinho de temporada, né? O último jogo da Série B, o Vila faz no próximo domingo. Então, eu penso que qualquer uma dessas duas situações, ou quem sabe as duas casadas, é que estão fazendo com que o Vila tenha esse rendimento muito abaixo na Copa Verde, em comparação ao rendimento que vinha tendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, assim, eu até gostei mais de quem entrou, não por fazer grandes partidas, mas por tentar um pouco mais. Matheus Souza correu, não produziu, mas teve mais gás. O outro, o Riquelme, também jogador, correu, finalizou, mostrou um pouco mais de força do que aqueles que começaram a partida. Wagner já entrou mais no finalzinho, foi discreto ali no jogo. Raylan também já entrou mais para o fim do jogo, também foi discreto. Quem também entrou no primeiro turno, no primeiro tempo, entrou o Riquelme, entrou o Matheus Souza e entrou no intervalo. Me fugiu o nome aqui, me lembro que o Vila fez 3 substituições logo no intervalo de jogo, mas elas não conseguiram dar ao Vila aquela força que o Vila esperava, né? Quem entrou foi o Raylan. O Raylan entrou no intervalo, né? Não entrou no transcorrer do jogo. Entrou o Raylan, o Matheus Souza e o Riquelme no intervalo. Foi isso. E esses foram os jogadores que o Wagner é que acaba entrando depois um pouco mais à frente. Mas as substituições, o Vila até teve ali no início do segundo tempo um pouco mais de gás, né, vamos dizer assim, mas depois na reta final do jogo já foi um jogo muito parecido com a primeira etapa, com a única diferença é que o Real Noroeste já não conseguia incomodar. Nas cobranças de pênaltis, sofrível, né? Foram cobrados 14 pênaltis pelas duas equipes em conjunto, apenas 5 convertidos. O jogo acabou 3-2 para o Vila, sendo que cada equipe bateu 7 pênaltis. O Vila fez 3, perdeu 4. O Real Noroeste fez 2 e perdeu 5. Então, sem dúvida, aí um aproveitamento muito ruim das duas equipes. Até fiz uma postagem no Twitter que o Vila tinha conseguido uma classificação culposa, né? Aquela quando não há intenção, tipo o homicídio, né? Você tem o homicídio culposo e o doloso. Culposo é quando você não tem intenção, doloso é quando você tem intenção. E aí o Vila acabou conseguindo essa classificação culposa. Lógico que isso é uma brincadeira, né? Uma alusão. Mas eu notei essa falta de força do Vila nessa competição. Tomara que na fase seguinte, na semifinal, seja contra o Brasiliense ou contra o Cuiabá, os jogos serão no sábado e na terça. Se o classificado for o Brasiliense, o primeiro jogo é em Brasília, o segundo em Goiânia. Se o classificado for o Cuiabá, o primeiro jogo é em Goiânia e o segundo em Cuiabá. Mas agora são 2 jogos, né, essa fase. Mas o Vila vai ter que jogar mais do que jogou nestas 2 fases até agora para chegar à final da decisão. O presidente Hugo Jorge Bravo, inclusive, salientou ontem que se o Vila estiver na decisão, a intenção dele é fazer o jogo no Serra Dourada, o jogo da decisão. Lembrando que nesta temporada a Copa Verde vai ser definida no Centro-Oeste. Um ano ela é decidida no Norte, outro no Centro-Oeste. Ela sempre tem na final um time do Norte
contra um time do Centro-Oeste, ou o Espírito Santo, né, que também faz parte aqui do grupo do Centro-Oeste. Mas o Jorge Bravo já revelou essa sua intenção de levar o jogo para o Serra Dourada. Espero mesmo que o Vila tenha mais entrega, consiga entregar mais nesta reta final aí dessa competição, sob pena de perder um título onde o Vila é muito favorito para conquistá-lo. Você, torcedor, fica à vontade para deixar aí a sua mensagem, para fazer a sua participação, para dizer o que você viu nesse jogo de Vila Nova e Real Noroeste. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.